Olá, aqui é o Renato Mendes, da Green Assessoria Contábil e Tributária. Nesse vídeo de apoio, eu vou passar 8 dicas para você que está ingressando como empresário, está entrando aí no universo do empreendedorismo. Antes de mais nada, eu gostaria de lhe desejar aí muito sucesso, te dar os parabéns por ter tomado essa iniciativa. Sabemos das dificuldades de ser empresário no Brasil. No entanto, apesar dos receios e das dificuldades, o empreendedorismo reserva grandes oportunidades. Mais uma vez, sucesso, e que essas dicas que eu vou apresentar a seguir sejam bastante úteis na gestão do seu negócio. Primeira dica: nunca misture despesas pessoais com as despesas da empresa. A empresa, ela é um ser próprio. Ela tem as suas características, suas despesas, receitas. Então, quando você mistura, você como sócio faz retiradas ou paga suas contas particulares na conta da empresa, você depois terá dificuldade para entender o que é o resultado efetivo do negócio. E essa dificuldade de perceber o resultado do negócio, de ter essa estimativa correta, essa projeção correta, vai fazer com que você tenha dificuldades para tomada de decisão. Então, lembre-se que o sócio ele retira o prolabore, a distribuição de lucros, que a gente já vai falar sobre isso, e suas contas pessoais devem ser pagas pela sua conta física, nunca através da conta da empresa, tá? A gente tem situações em que o empresário ele trabalha em casa. Então, nesse caso, existem despesas compartilhadas, como, por exemplo, luz, telefone, internet, que são de uso residencial e também comercial. Nesse caso, é interessante o empresário ele definir um rateio do que será pago pela empresa e o que será separado como conta individual, conta pessoal, tá? Um exemplo claro disso, a conta de luz. Você trabalha na sua casa, parte do consumo é do seu uso pessoal e parte do consumo é o uso da empresa. Então você vai fazer um rateio de, por exemplo, 20% da conta vai ser responsabilidade da empresa, os 80% responsabilidade pessoal. Então é interessante você estabelecer esses percentuais de rateio, para conta de luz, conta de telefone, internet, o que você julgar necessário. Até porque uma empresa ela tem despesas dessa natureza, então é interessante você fazer esse rateio, até porque amanhã ou depois você resolve passar para um escritório e você já tem delineado essas despesas básicas aí com energia elétrica, telefone, internet. Então, que fique claro, a empresa é um ser próprio que tem suas contas, suas despesas, receitas, características. Então, nunca misture as despesas pessoais com a da empresa. Dica número 2. Emita sempre seus documentos fiscais, suas notas fiscais de prestação de serviço, de venda. Lembrando que se você presta um serviço ou faz uma venda e não emite o documento fiscal, você está numa situação de irregularidade perante ao governo. E o governo, por sua vez, costuma ser bastante severo e rigoroso aí com relação às punições em situações que ele detecta que o contribuinte está sonegando. Uma situação em que a empresa não emite nota fiscal e consequentemente, não apura o imposto sobre aquela receita, isso é um crime de sonegação fiscal. E volto a falar, o governo é bastante rigoroso com esse tipo de situação, tendo pesadas autuações sobre isso. O que os empresários costumam fazer é fazer a emissão da nota fiscal após o pagamento. No caso de prestação de serviço, você prestou o serviço, gerou o boleto para o seu cliente pagar pelo serviço, e tão logo ele faça o pagamento, no dia seguinte você emite o documento fiscal pela prestação de serviço. Então isso é uma prática comum aí entre os empresários. O que não pode acontecer é a não emissão da nota fiscal, e seguido aí da não inclusão da base de cálculo do imposto dessa receita, dessa prestação de serviços ou dessa venda. Então, muito cuidado com esse assunto. Dica número 3,
defina o seu prolabore e a distribuição de lucros. Lembrando que o prolabore é a contraprestação do sócio pelo serviço que ele presta na empresa. Então, como um funcionário ele tem lá o salário, o prolabore nada mais é do que o salário do sócio pelo seu serviço prestado na empresa. Então, sobre o prolabore é que incidem o imposto de renda e o INSS. Então é interessante o empresário ele fazer uma estratégia de definir os valores de prolabore que ele vai retirar, né? Até porque, como eu falei, em cima disso vão ser descontados aí o INSS e o imposto de renda, né? Então, um exemplo disso, muitos empresários eu vejo que tira um salário mínimo como prolabore, logo não incide imposto de renda, né? Porque a renda, o salário mínimo, ele não atinge o valor tributável de imposto de renda, e a contribuição do INSS tem como base de cálculo o salário mínimo, e aí fica uma contribuição pequena. Obviamente que na aposentadoria, né, quando o empresário ele for se aposentar e requerer a sua aposentadoria, naturalmente a aposentadoria dele vai ser um salário mínimo. E aí de repente você pode ter pairado aí sobre a sua cabeça a seguinte dúvida: pô, Renato, eu vou me aposentar com um salário mínimo? Como eu falei, isso é uma estratégia do empresário. Os empresários atualmente, eles montam uma estratégia de aposentadoria, como por exemplo, ele contribui com o mínimo aí junto ao INSS, né, que é a previdência social do governo. No entanto, eles fazem uma previdência privada, eles acumulam riqueza para compra de um imóvel, por exemplo. Esse imóvel ele pode ser alugado, né, se transformando em renda passiva, ou então amanhã ou depois você precisa de um dinheiro grande na mão, você pode vender o imóvel e ter esse recurso. Então o empresário de hoje ele costuma montar uma estratégia de aposentadoria não dependendo do INSS. Junto ao INSS ele faz a contribuição mínima lá obrigatória sobre um salário mínimo e paralelamente ele monta a estratégia de aposentadoria dele, fazendo uma previdência privada, fazendo investimentos, seja em ações ou renda fixa, comprando terrenos, imóveis para poder ter bens para poder vender ou alugar, enfim. Então estou te dando esse norte para você ter em mente essas possibilidades, e com essas possibilidades em mente você vai definir a sua estratégia de aposentadoria. E a distribuição de lucros? A distribuição de lucros ele é o resultado, né, o lucro da empresa em que ele é distribuído ao sócio. Essa distribuição de lucros, sobre ela não incide imposto de renda e não incide o INSS, né? Então, quando o sócio ele vai declarar o imposto de renda, ele declara lá, ele vai ser tributado sobre a renda efetiva do prolabore, e sobre a distribuição de lucros ele não vai ter incidência de imposto de renda. Então, de repente está pairando outra dúvida sobre a sua cabeça, Renato, mas o governo ele deixa isso acontecer. Na verdade, isso está instituído em lei, tá? Existe uma lei específica que fala sobre a distribuição de lucros. Então, para você ficar mais tranquilo, você tenha a seguinte informação. Quando você paga o imposto pela empresa, né, a empresa ela vai ter lá a receita de vendas ou de prestação de serviço, né, que ela é base de cálculo sobre os diversos impostos, né? Se você está na sistemática do Simples Nacional, você paga diversos impostos lá em uma única guia. Se você está fora da sistemática do Simples Nacional, você paga lá imposto por imposto, você paga um DARF para cada imposto. Imposto de renda, contribuição social, INSS, PIS, COFINS. Então, o imposto de renda ele já é cobrado sobre a receita bruta aí da empresa, sobre as vendas ou a prestação de serviço da empresa. Então, quando a empresa apresenta o lucro, né, sobre esse lucro não incide novamente o imposto de renda, uma vez que ele já foi recolhido pela empresa de acordo com o seu faturamento, seu resultado. Então, espero que tenha ficado claro esse conceito. Ainda assim, eu me coloco à inteira disposição caso tenha permanecido alguma dúvida sobre esse assunto. Quarta dica: registre todo o movimento da sua empresa.
O cliente da Green Assessoria tem uma plataforma de gestão exclusiva para gestão financeira e empresarial do seu negócio. Então, dentro dessa plataforma da QuickBooks, o cliente ele pode fazer o lançamento de toda a movimentação da empresa. Inclusive, ele tem a opção de importar o extrato bancário para dentro da plataforma. É interessante, eu vou falar sobre isso mais adiante, mas é interessante o empresário fazer os treinamentos que estão dentro da plataforma, ensinando a fazer todos esses procedimentos que vão facilitar a gestão do empresário sobre o seu negócio. Mas o importante a ser dito aqui é que o empresário ele reserve um tempinho, cerca de 30 minutos a 1 hora no início de cada mês, para poder fazer o registro aí de toda a movimentação da empresa, ou se o empresário preferir, ele no decorrer do mês ele vai fazendo esses lançamentos, né, que aí naturalmente vai demorar um tempo muito menor do que ele parando uma vez por mês, né? No decorrer do mês ele vai perder aí 5 minutos, 10 minutos por dia para ir fazendo os lançamentos à medida que eles forem ocorrendo. No entanto, o mais recomendável, né, o que eu costumo sugerir, é que o empresário ele pare no início do mês, no primeiro, no segundo dia do mês, e faça os lançamentos referentes ao mês anterior, envie a documentação obrigatória para sua contabilidade, né, e esse registro de todo o movimento da empresa, ele vai proporcionar relatórios que vão ajudar e facilitar a tomada de decisão do negócio, seja para uma nova estratégia, seja para aquisição de um bem, um equipamento, enfim. Então a dica número 4 é de grande importância para a gestão do seu negócio. Dica número 5, se familiarize com os principais relatórios contábeis. Então é importante o empresário ele ter um conhecimento básico de como interpretar uma DRE, que é uma demonstração do resultado do exercício, um livro caixa, para ele entender ali o fluxo de caixa da empresa dele. São relatórios relativamente fáceis de entender, né, e de suma importância para o empresário ter conhecimento como é que está o cenário do negócio dele. Dica número 6, domine os recursos da sua plataforma de gestão. Como eu falei anteriormente, a plataforma de gestão ela está cheia de recursos, né, para o empresário ele poder fazer uma gestão eficiente do negócio dele. No entanto, para ele conseguir aproveitar esses recursos, ele tem que ter conhecimento sobre as funcionalidades da plataforma. E volto a falar que a plataforma da QuickBooks possui vários vídeos de treinamento sobre todas as funcionalidades. Importação do extrato bancário, existe até a possibilidade do empresário ele automatizar a importação dos extratos bancários, cadastrando lá o usuário dele junto ao banco, a instituição em que ele possui a conta pessoa jurídica, vincular plano de contas para ele poder fazer o lançamento aí das entradas e saídas da empresa. Enfim, então é interessante o empresário ele dominar os recursos da sua plataforma de gestão para tirar o máximo de proveito dessa incrível ferramenta. Dica número 7, controle o fluxo de caixa. Apesar dela estar aqui na posição 7, ela talvez seja uma das dicas mais importantes. Então uma empresa ela só é próspera se ela tiver um fluxo de caixa positivo, seja em qualquer negócio, desde a padaria da esquina até uma multinacional. Se a empresa ela não tiver um fluxo de caixa positivo, a empresa está com problemas. Então, é de suma importância você fazer o controle de fluxo de caixa, né? E o controle de fluxo de caixa, ele se dá através de tudo que a gente falou sobre o registro das informações de entrada e saída de recursos da empresa, você fazer projeções, trabalhar com projeções estimativas. Essas projeções de gastos, projeções de receitas, vai fazer com que você tome decisões mais assertivas. Por exemplo, você quer investir em um novo equipamento para o seu negócio, então você tem a estimativa na mão de quanto o seu negócio vai gerar de receita, se vai sobrar caixa para você poder fazer esse investimento, ou se esse mês de repente surgiu uma despesa emergencial e aí não vai sobrar
caixa para você poder fazer esse investimento. Enfim, o controle do fluxo de caixa vai fazer com que você tenha total conhecimento, né, dos recursos que você tem na mão para poder tomar decisões de investimento, seja em projetos, em equipamentos, em imóveis ou qualquer coisa ligada à estratégia do seu negócio e que precise de investimento. Então, o controle do fluxo de caixa está diretamente ligado à sustentabilidade do seu negócio. E a dica número 8 é para você sempre trabalhar com uma contabilidade que agregue valor ao seu negócio. Nós da Green Assessoria Tributária fazemos a abertura gratuita da sua empresa, agregamos gratuitamente também a plataforma de gestão da QuickBooks para você poder gerir o seu negócio da melhor forma possível, além de garantir a conformidade contábil da sua empresa. Nós fazemos o monitoramento, sempre acompanhando qualquer informação ligada ao seu negócio, bem como de forma proativa, fazemos o planejamento tributário do seu negócio, buscando sempre a opção tributária mais econômica para a sua empresa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para saber mais sobre nós, visite o nosso site www.greenfinanças.com.br e conheça também nosso perfil no Instagram, @green_assessoria, e nosso perfil no LinkedIn, green-assessoria, -contábil, -e, -tributária. Um grande abraço e até a próxima!